Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É um noticiário com informações resumidas e atualizadas para você que segue os meus endereços eletrônicos. Tem o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra, tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/barra Paulo Maciel da Rádio e canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Um abraço a todos, minha saudação para o Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, 9 de março de 2021, dia de Santa Francisca Romana, São Cândido, Santa Catarina de Bolonha e São Gregório de Nissa. Olha, dia 9, permanecemos na fase da lua quarto minguante. A lua nova começa somente no dia 13. Estamos no 68º dia do ano e está vigendo atualmente a estação do verão brasileiro. Dia 20 de março começa a estação do outono. Olha, uma comemoração do dia 9 é o Dia Mundial do DJ. Alô, DJ! Tem vários DJs aí que eu conheço. Não vou falar os nomes porque são muitos. São meus amigos. Um grande abraço. Arley, né? Arley é um deles que me segue aí. Falou, Arley. Um abraço. Salário mínimo em vigor. R$ 1.100 o salário mínimo atual, salário nacional, de acordo com medida provisória que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. A taxa Selic, taxa básica de juros da economia brasileira, é a taxa anual, 2%. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA do IBGE, 4,56%. Olha, gente, mulher morre em hospital depois de acidente em academia, hein? Puxa vida, é algo assim, uma notícia que chama a atenção. Uma mulher de 47 anos morreu após 17 dias internada a partir de um acidente em Linhares, numa academia. Ela fazia exercícios de fortalecimento dos membros inferiores quando sofreu uma queda. O médico Ricardo Smarzaro disse que ela teve choque medular e após a cirurgia teve que ficar na unidade de terapia intensiva, UTI, de um hospital privado. Infelizmente, a mulher não resistiu aos edemas. O Conselho Regional de Educação Física informou que o caso será investigado. O médico do esporte, Matheus Cardoso, recomendou que antes de alguém iniciar uma atividade física, recomendou que é bom procurar um profissional de medicina para fazer uma avaliação da saúde. A pessoa tem que ser ativa fisicamente. Essa é uma recomendação médica. Mas as fatalidades podem acontecer. Assassinato em Linhares. Olha essa notícia aqui, hein? Em Pontal do Ipiranga, uma praia famosa em Linhares. Um homem de 25 anos morreu assassinado na madrugada do último domingo, dia 7 de março de 2021. O crime ocorreu após uma confusão em um bar. A vítima era do município de São Mateus, também no litoral norte do Espírito Santo. O autor do crime já está com mandado de prisão expedido, segundo informou o delegado Fabrício Lucindo. São 13 homicídios desde janeiro em território linharense. Homem morre com celular ligado na tomada durante chuva. Um homem morreu em Pancas atingido por uma descarga elétrica. Ele foi encontrado caído e o telefone celular ao lado com o carregador ligado na tomada. Minha nossa, hein? Foi durante o temporal, durante a chuva. O engenheiro eletricista Alexandre Ferreira, de Colatina,
recomendou que a melhor forma de se portar durante um temporal é retirar o aparelho da tomada. Então, se você está carregando um aparelho de celular, começou o temporal, raios, trovões, relâmpagos, tire o aparelho da tomada. Jamais vá usá-lo também, né? Não se deve usar o telefone ligado na tomada, nem mesmo no tempo bom, não é recomendável. No bairro Nossa Senhora Aparecida, consequências ainda da chuva, né? As chuvas que caíram no último fim de semana, e ontem também houve chuvas com raios e trovões. Então vamos falar aqui das consequências do último domingo, dia 7 de março de 2021, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Um telhado foi deslocado de lugar pela tempestade do último fim de semana em Colatina, município da região noroeste do Espírito Santo, com 123.400 habitantes, segundo o censo do IBGE 2020. Já a comunidade de São Vicente teve um muro que desabou. Choveu 49 milímetros em meia hora, gente. É muita chuva, hein? Para meia hora, muita chuva. Um alerta de chuva forte foi enviado para a Defesa Civil Colatinense, com validade até amanhã desta terça-feira, deste dia, portanto, do Web Jornal do Paulo Maciel, 9 de março de 2020. Mulher morre afogada. Uma mulher morreu afogada na tarde de domingo, dia 7 de março de 2021, no município de Nova Venécia, região norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros informou que o local onde ela se encontrava é perigoso e quem o frequenta deve tomar todos os cuidados possíveis. 6 bois mortos em Anchieta por raio. Minha nossa! Consequências das chuvas ainda, hein? Eu vou falar aí, daqui a pouco sobre outros problemas ocasionados pela tempestade, pelos temporais. Um produtor de gado de Anchieta, no sul do Espírito Santo, teve grande prejuízo após um raio cair em sua propriedade. O raio atingiu e matou 5 a 6 animais da espécie bovina. Foi no domingo, dia 7 de março de 2020, mesmo dia em que ele fez uma grande cova para enterrar os bois. Olha, uma cova bem grande, hein? 5 a 6 bois. Não é fácil, hein? E é uma perda também, né? Um prejuízo, um baita de um prejuízo. Agora, um boi atingido por raio, será que não pode aproveitar a carne, não? É uma dúvida que eu tenho, não sei. Foi atingido por um raio. Se você encontrar na hora, eu acredito que não haja problema de você aproveitar a carne, desossar e tal, né? E utilizar a carne para alimentação, num tempo em que a carne, muitas vezes as pessoas reclamam que está tão cara, e esse pecuarista enterrou todos os bois, 5 a 6 bois. Não tinha como aproveitar? É uma dúvida que eu tenho aqui e estou passando para vocês, porque se atingiu com a descarga elétrica, com o raio, eu não vejo inconveniente. Na minha opinião, não vejo inconveniente de consumir essa carne, né? Pelo menos é uma opinião de leigo. Sou apenas repórter e um professor de letras, né? Bem, vamos lá. Outra notícia, pesquisa informal de preços. São produtos que eu compro, aí eu pego a minha nota, meu cupom fiscal e passo os preços para vocês aqui, até para que os meus seguidores tenham ideia de como estão os preços dos produtos na Princesa do Norte do Espírito Santo. Eu comprei amendoim branco da marca Colibri 500 gramas por R$ 6,99. Olha, já comprei mais barato, hein? 500 gramas, R$ 6,99. Já comprei até por 4 e pouco, mas o amendoim
subiu um pouquinho. Não vejo ninguém reclamar por causa do preço do amendoim, né? Olha aí, o quilo está saindo por R$ 14 o quilo, e ninguém reclama. Né? Aí quando é a carne, todo mundo reclama. Quando é o arroz, todo mundo reclama. Então eu comprei 500 gramas de amendoim branco, colibri, que é o mais barato, hein? R$ 6,99. Alho nacional o quilo, comprei na promoção, procurei o produto mais barato. R$ 12,90. R$ 12,90. Sabe onde eu comprei? Supermercado Gobete, Rua Adamastor, Salvador, número 150, ao lado da estação rodoviária Alderico Tedoldi, no centro de Colatina. Telefone 0 operadora 27 3120 3336 e 99997 6644. Facebook, @Supermercado Gobete. Ex-presidentes, até com impeachment, recebem regalias públicas. Isso é terrível, né? Poxa, com impeachment deviam cessar qualquer tipo de regalia, gente. Pelo amor de Deus. Aliás, regalia não devia haver nem para quem não foi alvo de impeachment. Então vamos aqui à notícia. O dinheiro público dos brasileiros ainda continua pagando a vida de ex-presidentes da República. Até mesmo quem sofreu o processo de impeachment. Recebem os benefícios da lei os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. De acordo com as informações divulgadas, são fornecidos a cada um deles vários benefícios. Meu Deus do céu, fico até com medo de falar de tanto benefício que eles recebem. Porque isso indigna as pessoas, os contribuintes. Então são fornecidas a cada um deles algumas regalias, como custeio de viagens, passagens, gasolina, além de 4 servidores públicos. Cada um tem 4 servidores à disposição. O gasto total dos cofres públicos seria de 4,5 milhões de reais por ano. A lei foi sancionada por Sarney, alterada por Fernando Henrique e regulamentada por Lula. Para derrubar essa lei, seria necessária uma proposta de emenda à Constituição, a famigerada PEC, todo mundo chama de PEC, né? Abreviatura aí, PEC, o que exige maioria dos parlamentares e 2 votações. Famosos, vamos falar dos famosos agora? Eu sempre destino aqui uma parte do web jornal do Paulo Maciel para comentar alguma coisa sobre os famosos, né? Falar alguma notícia relevante, não é bobagem não, alguma coisa relevante. Por exemplo, morre humorista da Praça é Nossa. Não é um humorista muito conhecido. Eu acho que era um humorista do segundo escalão da praça. O humorista Kleber Lopes, de 39 anos, morreu em consequência de complicações do contágio da Covid-19, o novo coronavírus. A morte foi anunciada no último domingo, 7 de março de 2021. Na Praça é Nossa, ele fez o personagem que imitava o cantor Rick Martin, ao lado de Andréia de Nóbrega. Pai pela 5ª vez. Vocês sabem quem vai ser pai pela 5ª vez? Eu vou falar porque ele é um astro internacional, então é um brasileiro que tem fama no mundo todo. É o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno. Ele anunciou na internet que será pai pela 5ª vez. Ronaldinho Fenômeno já tem 4 filhos, um com 9, outro com 10, mais um com 14 e o outro com 19 anos de idade, de seus relacionamentos anteriores. Sua atual companheira está grávida e o casal mora em Madrid, na Espanha, capital espanhola. Danos causados por chuvas no Espírito Santo. Olha, agora vamos falar um pouquinho sobre as chuvas, né, que tiveram fortes... deixa eu ver como é que eu posso falar aqui. Porque a gente também não pode criticar as chuvas. As chuvas são boas para a agricultura, para a terra, mas
tiveram fortes impactos negativos também. Então, nós falamos aqui respeitosamente com Deus, mas temos que registrar. Os shoppings foram muito impactados pelas chuvas dos últimos dias na região metropolitana do estado do Espírito Santo, a Grande Vitória, segundo informações divulgadas na segunda-feira, dia 8 de março de 2021. Entre esses impactos e entre esses shoppings atingidos, encontra-se o Shopping Praia da Costa, que eu conheço, já frequentei várias vezes, hein? Olha, parte de uma cobertura interna do estabelecimento se desprendeu e foi ao chão. Foram cerca de 11 mil raios que irromperam sobre o estado do Espírito Santo na última tempestade, segundo o Observatório Meteorológico Clima-Tempo. Muitas ruas da Grande Vitória ficaram alagadas e carros foram abandonados por seus condutores. Terminal e rodoviária. Olha, alagamentos atingiram também partes do terminal de Itaparica, em Vila Velha, e a rodoviária de Vitória, entre outros estabelecimentos. No bairro São Pedro, em Vitória, uma escadaria transformou-se numa cachoeira durante a madrugada de segunda-feira. Uma garagem ficou cheia d'água no bairro Bento Ferreira, também na capital. O bairro Vila Rubim sofreu com forte alagamento. Uma enorme quantidade de placas de veículos automotores ficou perdida pelas ruas por causa da tempestade. Olha o que tinha de placas perdidas depois do temporal pelas ruas da capital Vitória, hein? Puxa vida! Limpeza após a tempestade. Alguns moradores estavam limpando calçadas e estabelecimentos comerciais durante a manhã de segunda-feira no bairro Praia do Suá. O bairro vilavelhense de Itapuã ainda encontrava-se com algumas vias alagadas nessa manhã de segunda-feira. Os bairros Cristóvão Colombo e Soteco ficaram alagados na noite de domingo, sendo que no primeiro, no Cristóvão Colombo, o fornecimento de energia elétrica foi até interrompido. E em Pancas, houve chuva de granizo, aliás, em Pancas não. Em Rio Bananal, houve chuva de granizo em Rio Bananal, município vizinho de Linhares, no norte do Espírito Santo. E uma pessoa foi atingida por um raio e morreu na localidade de Córrego São José, no município de Pancas, conforme eu já até falei, né? Essa pessoa de Pancas é um homem chamado Marcos da Costa, muito conhecido na região, de acordo com as informações dos meios de comunicação. A partir de mensagens eletrônicas de moradores, o número de raios foi enorme. Então, esse senhor, esse homem que morreu, estaria com o celular na mão e a tomada estava ligada. O carregador ligado na tomada. Então, é uma situação que não é recomendável em tempo de intempéries. Agendamento para octogenário suspenso em Vila Velha. Isso pelo menos na manhã de segunda-feira, gente. Na manhã do dia 8, tá bom? Hoje, a edição aqui é do Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, 9 de março de 2021. Mas aqui eu estou fazendo um resumo dos acontecimentos da segunda-feira. Então, a Prefeitura de Vila Velha suspendeu o agendamento de imunização contra a Covid-19 na manhã da segunda-feira, ontem, dia 8 de março de 2021. Os motivos elencados foram a greve de empregados das viações do transporte público e problemas ocasionados pelas chuvas recentes. Após a solução dos problemas advindos dessas situações, as vacinas voltariam a ser agendadas. Então, eu não sei, até o fechamento desta edição, eu não sei se os problemas tinham sido solucionados. Então, eu estou falando o que aconteceu na manhã de segunda-feira. Após a solução, certamente que a Prefeitura vai informar, olha, as vacinas voltaram a ser marcadas novamente. Em Vitória, no bairro Forte São João, por exemplo, houve atraso para a imunização anti-Covid por conta da paralisação de empregados de empresas do transporte público. O telefone da Prefeitura Municipal de Vitória é 156, é muito fácil de entrar em contato. E o site
é vitoria.es.gov.br. Muito fácil, né? Agora, vamos falar sobre a greve, essa greve inconveniente, né, e desrespeitosa para com a população, que aconteceu em Vitória na segunda-feira, início de semana, com pandemia, e após temporais que atingiram vários municípios da região metropolitana. É uma falta de urbanidade isso. Grande Vitória amanheceu com greve no transporte público na segunda-feira. Terrível. Eu vi pessoas esperando por consulta, gente. Poxa, é uma desumanidade. Pessoas que dependem do transporte público para ir a uma consulta. Idosos. Não podendo fazer isso. Pessoas que tinham trabalho num tempo em que estão havendo restrições para o funcionamento do comércio. E a pessoa perde uma atividade. Puxa vida! Então, vamos à notícia. Nas primeiras horas da manhã de segunda-feira, dia 8 de março de 2021, as informações eram de que o transporte público do Transcol estava prejudicado. O transporte foi fortemente prejudicado. Somente os ônibus com ar-condicionado começaram a circular, prejudicando milhares de passageiros. Com isso, os poucos veículos que passavam pelos terminais nas primeiras horas da manhã trafegavam superlotados. A alegação de um líder do movimento em Vila Velha, próximo das viações Metropolitana e Praia do Sol, era... Deixa eu ver aqui qual a alegação. Vamos ver aqui que eu... a alegação era o seguinte: os cobradores não estão sendo convocados para o trabalho pelo governo do estado. Ele informou que o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo teria determinado que a normalidade só voltará se os trocadores forem trabalhar. Nas garagens das viações, os empregados compareciam, mas não entravam nos coletivos para executar o seu trabalho. Uma passageira, olha só, que estava no ponto do bairro Glória, em Vila Velha, reclamou que era um desrespeito para com a população, pois ninguém foi avisado e ela foi pega de surpresa. Uma paciente ia para consulta médica no bairro Jardim da Penha, em Vitória, e disse que não teria como chegar ao compromisso de saúde. Por isso, voltaria para casa a fim de tentar remarcar o atendimento médico que havia sido agendado após 3 meses de espera. A maioria dos passageiros estava indignada pelo descaso com a população por parte dos grevistas. Aí tem a resposta do governo. A Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura informou que a greve era um desrespeito à medida judicial. O secretário Fábio Damasceno disse que todos os cobradores estão recebendo salários em dia e classificou a atitude de descabível, principalmente no momento de pandemia, desta moléstia internacional que está afetando tanta gente. Ele garantiu que os trocadores não serão demitidos, mas sim adaptados a uma nova maneira de trabalhar. Puxa vida, hein? Foi triste o início da semana. Foi tenso o início da segunda-feira para muitas pessoas. Conforme vocês viram aí, uma senhora marcou uma consulta, uma idosa, perdeu a consulta. Não tinha como embarcar em algum ônibus para ir até Vitória, de Vila Velha para Vitória. Agora ela vai ter que tentar remarcar e o problema vai recrudescendo, né? Problema de saúde não pode ficar para depois, é prioritário. Manifestações contra a morte de mulheres. Agora, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres e na BR-262, após a segunda ponte, perto da estação ferroviária Pedro Nolasco, no município de Cariacica, Grande Vitória, foi realizada uma manifestação liderada por Lurdinha Vasconcelos. Foi por volta das 7 horas da manhã de segunda-feira, 8 de março de 2021. Era um protesto contra a morte de mulheres perpetradas por ex-companheiros. As manifestantes fincaram cruzes brancas no gramado de uma praça e
portavam placas denunciando os casos mais visíveis registrados no território espírito-santense. Paciente de Santa Catarina morre no Espírito Santo. Um paciente com Covid-19 de prenome Daniel, natural de Chapecó, no estado de Santa Catarina, foi o primeiro a morrer após ser transferido para receber atendimento médico no estado do Espírito Santo. Ele foi acolhido a partir da disponibilização de 15 leitos pela Secretaria Estadual de Saúde, SESA. 4 pacientes já vieram, e com a morte de Daniel, 3 permanecem internados no Espírito Santo. O corpo da vítima do novo coronavírus seria trasladado para o estado catarinense ainda na segunda-feira. Só que eu não tive a confirmação se houve ou não o traslado. 18 outros pacientes morreram no Espírito Santo após serem transferidos dos estados do Amazonas e Rondônia. Todas as 3 unidades da federação, Santa Catarina, Amazonas e Rondônia, passam ou passaram por colapso no seu sistema de saúde. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna. É um jornal que circula normalmente durante pelo menos 6 dias da semana nas bancas e digitalmente pela internet. Agora, na segunda-feira, eu só vejo esse jornal de forma digital. Eu já perguntei a alguns jornaleiros de Colatina e eles me dizem que na segunda não vem a edição impressa. Então, eu acredito que na segunda é só digital. Vamos lá, então, a edição digital de segunda-feira do jornal A Tribuna, um jornal octogenário, tem mais de 80 anos de atividade. Parabéns ao jornal A Tribuna. Vamos às manchetes de segunda-feira, então. Olha, Palmeiras é tetra da Copa do Brasil e Flu se dá bem. Botafogo vence fácil Resende e reage no Carioca. Fogão ganhou de 3-0, já o Flu perdeu de 3-0 da Portuguesa. Festa em cobertura na Praia da Costa acaba com jovem ferida. Governo vai barrar novo cadastro para auxílio. Bicicleta diferente é atração nas ruas. Escolas adotam sala de aula invertida. 45 mulheres são ameaçadas e agredidas por dia no estado. Só em janeiro, 1.392 mulheres procuraram a polícia após serem vítimas de violência cometida por companheiros ou ex-maridos. Dessas, 834 solicitaram medida protetiva contra os agressores. AT2, caderno 2 de A Tribuna, a cultura machista silenciosa que tentam impor. Não entendi muito bem, não. Alerta para mais temporal hoje. Bem, a última informação que eu obtive antes do fechamento do web jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, 9 de março de 2021, era de que alerta para chuva era para vigorar até amanhã de hoje, amanhã desta terça, hein? O alerta para chuvas possivelmente fortes. Vamos às manchetes agora do jornal Brasil em Dia, um jornal da TV Brasil Gov. Eu sempre compartilho esse jornal diariamente nos meus endereços eletrônicos, de segunda a sexta-feira. É um jornal com várias notícias, trazendo principalmente as informações da União. Vamos lá? Brasil em Dia. Para marcar o Dia Internacional da Mulher, o governo federal lança campanha para orientar mulheres vítimas de violência a denunciar. Veja também, Brasil é o 6º país do mundo que mais vacinou contra a Covid-19. Olha aí, você sabia disso? Brasil, olha o Brasil aí, olha o Brasil. Brasil é o 6º país do mundo que mais vacinou contra a Covid. E avançam as negociações para a compra de 13 milhões de doses do laboratório norte-americano Moderna. Outra informação, delegação brasileira visita Israel
para tratar de cooperação científica e tecnológica entre os países para a prevenção e tratamento do novo coronavírus. Veja, então, a edição do Brasil em Dia diariamente nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e deixa eu ver, nos dois endereços, tá bom? Agora vamos falar do Campeonato Carioca, o Cariocão. Portuguesa apronta contra outro grande, bate o Fluminense. Olha, foi no domingo, hein? A Portuguesa surpreendeu mais um grande do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca. 4 dias após superar o Vasco em São Januário, a Lusa derrotou o Fluminense por 3-0 em pleno Maracanã, pela segunda rodada da competição. O resultado, gente, alçou, olha só, o clube da Ilha do Governador a liderança do Campeonato Estadual do Rio, com os mesmos 6 pontos do Flamengo, ficando à frente no saldo de gols, 4-3. O tricolor sofreu a segunda derrota e está na lanterna. Neste início de Carioca, o Fluminense tem utilizado um grupo alternativo recheado de jovens formados no clube e reforçado por jogadores pouco utilizados durante a temporada 2020, encerrada há poucos dias. Caso do meia Paulo Henrique Ganso, que perdeu as últimas partidas do Campeonato Brasileiro devido a uma cirurgia para retirada do apêndice e precisa retomar o ritmo de jogo. Em outro jogo de domingo, Nova Iguaçu e Madureira não saíram do zero no estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, estado do Rio. Os dois times seguem sem vencer na competição. Os anfitriões somaram o primeiro ponto, enquanto o tricolor suburbano foi a 2 pontos. E o Vasco também tropeçou, hein? No sábado, dia 6 de março de 2021, o Vasco sofreu a segunda derrota no Campeonato Carioca. O time Cruz Maltino enfrentou o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no estado do Rio, e perdeu por 1-0. Gol do atacante João Carlos no fim do jogo. O Voltaço soma 4 pontos, enquanto o Gigante da Colina continua zerado na 10ª colocação, superando Macaé e Fluminense por ter saldo de gols melhor. Tem mais futebol aqui, olha, o Verdão é campeão da Copa do Brasil. O Verdão é o meu segundo time. Meu primeiro time é o Flamengo, meu segundo time é o Verdão, né? Um time no Rio e outro em São Paulo. Então o Palmeiras venceu o Grêmio mais uma vez e levantou outra taça. O time conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, 2 taças. O Palmeiras ganhou o título da Copa do Brasil de 2020 no domingo, dia 7 de março de 2021, jogando no Allianz Parque, em São Paulo, capital, contra o Grêmio. Wesley e Gabriel Menino marcaram para o Verdão, que venceu a partida de volta por 2-0. No jogo de ida, em Porto Alegre, os palmeirenses venceram também, só que por 1-0. O clube paulista, assim, obteve 2 títulos relacionados ao ano de 2020. O título está sendo disputado agora, mas é relacionado ao ano de 2020. O Palmeiras ganhou, então, a Copa do Brasil no último domingo e antes já tinha vencido a Copa Libertadores. Escolas municipais de Colatina estão prontas para iniciar o ensino híbrido. Olha, vamos falar disso porque a preparação dos nossos alunos. Educação é importantíssimo em nossa vida, né? É um ato que todas as famílias devem tomar, esse ato, essa atitude de colocar os filhos na escola. Aliás, é um ato importantíssimo e é uma obrigação. As escolas municipais de ensino fundamental de Colatina já têm calendário confirmado para o retorno gradual das aulas presenciais. A partir do dia 15 de março vai ser na próxima segunda-feira, hein? Atenção, anote na sua agenda. As aulas voltam, então, na segunda-feira, 15 de março, dentro das escolas com a implantação do ensino híbrido. De forma escalonada, retornarão primeiro os estudantes das séries finais do ensino fundamental,
do 6º ao 9º ano, no dia 15 de março. E no dia 5 de abril, também vai ser numa segunda-feira, os das séries iniciais do 1º ao 5º ano. São, em média, 30 escolas municipais que retornarão ao ensino presencial neste momento e 5.000 alunos matriculados nas séries finais. Nesse formato híbrido, as turmas serão divididas em 2 grupos com revezamento semanal entre eles. Em cada semana, um dos grupos frequentará a aula presencial, enquanto o outro realizará atividades remotas em casa, no mesmo formato de ensino à distância que já acontecia. Com esse revezamento, a escola consegue garantir os padrões de segurança para a prevenção da Covid-19 e as salas de aula mantêm uma ocupação de, no máximo, 50%. Além disso, os estudantes e profissionais de educação vão encontrar algumas mudanças nas escolas e passar por adaptações de convivência. Na sala de aula, no refeitório, em locais de fila e em outras áreas coletivas, haverá a marcação do piso com o distanciamento recomendado. Para manter a higienização, totens de álcool em gel e de sabão líquido, pias para lavar as mãos, além de tapetes sanitizantes, já foram instalados em todas as unidades escolares. As famílias também estão sendo orientadas para que cada aluno leve uma máscara adicional que deverá ser trocada durante o turno de aulas. Olha, é importantíssimo informar. Eu vou deixar essa notícia completa sobre essa volta do ensino presencial, mas de forma híbrida. Vou deixar no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Você vai lá para ver a notícia completa, vai no resumo de notícias de terça-feira, tá? Terça-feira, 9/3/2021, tá bom? Resumo de notícias no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Olha, e com uma volta das aulas presenciais, pelo que eu vejo aqui, haverá contratação de auxiliares de serviço geral. Auxiliares de serviço geral, é isso mesmo? Para escolas, né? Vamos lá, vamos a essa informação. Deixa eu ver. A Secretaria Municipal de Educação abriu o processo seletivo em Colatina para compor o cadastro de reserva de auxiliares de serviços gerais, ASG. A contratação será temporária para o atendimento emergencial nas escolas do município, em substituição aos servidores efetivos afastados. A maior demanda é para atender as escolas do campo, ou seja, da zona rural. Os contratos são de 40 horas semanais e são exigidos 6 meses de experiência. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de março, ou seja, até a quarta-feira, amanhã, no site da Prefeitura. Anote aí o endereço do site, www.colatina.es.gov.br. Mais informações no telefone 3177-7045, que é da Secretaria Municipal de Comunicação Social. E a Mega Sena, hein, está acumulada, né? Eu já falei, mas vou repetir aqui, que ninguém acertou as dezenas da Mega Sena no último concurso sorteado no sábado. Com isso, o prêmio pode chegar a 27 milhões de reais nesta quarta-feira, amanhã. Ninguém acertou, então, as 6 dezenas do concurso 2.350 da Mega Sena, sorteadas na noite de sábado, 6 de março de 2021, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, capital. As dezenas sorteadas foram 25, 28, 29, 34, 41 e 45. A quina teve 40 ganhadores e o prêmio para cada um deles é de R$ 64.050,85. Com 2.828 apostas ganhadoras, a quadra pagará a cada uma R$ 1.249,21. A aposta mínima de 6 números custa R$ 4,50. O prêmio estimado, então, para o próximo concurso, que será na quarta-feira, amanhã, dia 10 de março,
é de 27 milhões. É uma baba, hein? É muito dinheiro, né? Um dinheiro desse pode tanto servir para ajudar como para atrapalhar a vida. Porque tem gente que ganha muito dinheiro, não sabe o que fazer com o dinheiro, acaba se perdendo, né? Alô, estudantes do Espírito Santo, vamos falar sobre o pré-ENEM digital no Espírito Santo? É uma notícia mais focada num grupo, né? Um grupo de estudantes. A Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo, SEDU, divulgou os nomes de estudantes classificados para cursarem o pré-ENEM digital 2021. O período de matrícula teve início nesta segunda-feira, dia 8 de março de 2021, e vai prosseguir até a próxima sexta-feira, dia 12 de março, na secretaria da escola escolhida no ato da inscrição. O horário de atendimento será das 7 às 17 horas. As turmas estão divididas por Superintendência Regional de Educação. Por exemplo, Superintendência de Carapina, de Cariacica e Colatina. Superintendência de Afonso Cláudio, Barra de São Francisco e Cachoeiro. Superintendências de Guaçuí, Linhares, Nova Venécia, São Mateus e Vila Velha. Todas as normas estão num edital que leva o número 04/2021. Para dirimir dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Gerência de Ensino Médio da SEDU pelos telefones 0 operadora 27 3636 7850 e 3636 7874. Olha, precisa apresentar um calhamaço de documentos, então vai lá no meu blog que tem a notícia completa, tá bom? Coronavírus e a disseminação. O governo já está com um novo mapa em vigor, né? O governo já colocou o novo mapa desta semana, que começou a vigorar na segunda-feira, dia 8 de março de 2021, e vai até o próximo domingo, dia 14. Então está vigorando novo mapa de risco Covid-19. É a edição de número 47. Dos 78 municípios, 27 estão classificados em risco baixo e 50 estão no risco moderado. Somente um município capixaba está classificado no risco alto, que é Ibatiba. A matriz de risco de convivência considera no eixo de ameaça o coeficiente de casos ativos por município nos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de 1.000 habitantes e a média móvel de óbitos nos últimos 14 dias. Tem também o eixo de vulnerabilidade, que considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento de Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. Essa estratégia de mapeamento de risco teve início em 20 de abril de 2020. Olha, ano do pai adotivo de Jesus na Igreja Católica. Você sabia disso? Você que é católico, sabia? Nós estamos no ano do pai adotivo de Jesus, São José. É isso mesmo. Em comemoração aos 150 anos da proclamação de São José como guardião universal da Igreja pelo Papa Pio IX, o Papa Francisco dedicou 2021, portanto, o ano atual, como o ano de São José, através da carta apostólica Patris Corde, Coração de Pai. Esta carta, como o próprio título sugere, é cheia de afeto. Nasce do coração paternal de Francisco, que deseja, por meio dela, chegar ao coração de todos os católicos, convidando cada um a conhecer melhor o pai adotivo do Senhor e a sua importância no plano salvífico de Deus. A tradição cristã sempre teve uma especial atenção à importância do sim de Maria, mas nem sempre reconheceu com a mesma consciência a importância do sim de José, o carpinteiro de Nazaré, a quem Maria estava prometida em casamento. Foi crucial a aceitação de José para que o plano da salvação de Deus pudesse ser realizado. A Sagrada Escritura não esconde as dificuldades pessoais que São José precisou enfrentar ao receber o anúncio de que sua futura esposa, sem ter contato com homem algum, estava grávida. O Evangelho dá a José
o título de justo, conforme está em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 1, versículos 19. E esse título de justo é um termo raríssimo e concedido a pouquíssimos personagens na Sagrada Escritura, justamente porque equivale à palavra santo. Então, justo equivale à palavra santo. Olha só que coisa importante, né? Puxa vida, não sabia que a palavra justo equivaleria a santo. Mas é isso, às vezes a gente ouve a palavra de Deus, mas não consegue captar tudo que ela transmite, né? Puxa vida, justo equivale a santo. Bem, justamente porque então equivale à palavra santo, que São José hoje é o nosso santo, né? São José. E pela propriedade como ele se portou no evento da nossa salvação, né? Pois é. No Antigo Testamento, este é um atributo reservado somente a Deus, gente. Olha como é que é forte esse termo. No Antigo Testamento, esse termo, palavra, né? Termo santo, é um atributo reservado somente a Deus, conforme está em Eclesiástico, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes. Bem, isso revela muito sobre a integridade, os valores e a santidade de vida de São José. Era um homem fiel à lei, observador dos mandamentos e preceitos da Torá, por isso, com sua obediência a Deus, escutou a voz do anjo e não temeu em aceitar Maria como esposa e assumir o Filho de Deus como seu próprio filho. A vida de São José e de Maria não seria nada fácil a partir do momento do sim dele e dela também. Eles tiveram que enfrentar as dificuldades das mais diversas, eram pobres, e o termo que conceitua a profissão de José em grego é tekton, que não significa simplesmente carpinteiro, mas aquele que constrói, uma espécie de artesão. José, na verdade, era um artista, ganhava pouco e, como muitos pais de família, viveu a angústia de não poder dar conforto e segurança aos seus. A carta apostólica Patris Corde e o ano de São José são um convite a cada um de nós para conhecer e imitar aquele homem justo e santo que, mesmo sem compreender tudo, acolheu tudo. Aqui temos até uma oração que eu vou terminar o web jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, 9 de março de 2021, fazendo para vocês essa prece. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, rogai por nós junto a Deus. Chegamos ao fim do web jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, 9 de março de 2021. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês.